Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, tratando ainda do livro O Céu e o Inferno, e nós estamos no capítulo 6, que trata de espíritos criminosos arrependidos. Nós vamos trazer hoje mais uma comunicação, fazer aqui uma análise, uma reflexão para o nosso aprendizado da vida cotidiana. A comunicação é intitulada do nome do espírito de Lemair, e vamos conhecer um pouco a história de como tudo isso aconteceu. Condenado à pena de morte pelo Tribunal de Aisne e executado em 31 de dezembro de 1857. Evocado em 29 de janeiro de 1858. Ou seja, quase um mês depois, a sua morte física, o espírito ele é evocado para uma comunicação. Então começa assim, Logo que ele é evocado, ele responde: estou aqui. E aí começa a entrevista com ele, Que sentimento experimentais a nossa visão? De vergonha, ele responde, Conservastes vosso conhecimento até o último momento? Sim. Imediatamente após a vossa execução, tivestes conhecimento de vossa nova existência? Eu estava mergulhado numa perturbação imensa da qual ainda não saí. Senti uma imensa dor e pareceu-me que meu coração a sofria. Vi rolar não sei o que ao pé do cadafalso, ou seja, do lugar onde ele foi ali feito a execução dele, Vi correr sangue e minha dor só foi mais lancinante. Vem a pergunta: era uma dor puramente física, análoga a que fosse causada por um sofrimento grave, pela amputação de um membro, por exemplo? Perguntando se era uma dor parecida, ele responde: não, imaginei um remorso, uma grande dor moral. Quando começastes a sentir essa dor? Assim que fiquei livre, ou seja, logo após a separação do espírito com o corpo. A dor física causada pelo suplício era sentida pelo corpo ou pelo espírito? A dor moral estava no meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas o espírito separado ainda se ressentia dela. Vistes vosso corpo mutilado? Vi algo de informe que me parecia não ter deixado. Porém, eu me sentia inteiro, era eu mesmo. Que impressão essa visão vos fez? Eu sentia demasiado a minha dor. Estava perdido nela. É verdade que o corpo vive alguns instantes depois da decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o prendem, menos a separação é rápida. Disse ter notado no rosto de certos supliciados a expressão da cólera e movimentos como se eles quisessem falar. É efeito de uma contração nervosa ou de um ato de vontade? Da vontade, pois o espírito ainda não se retirou dali. Qual foi o primeiro sentimento que experimentastes ao entrardes na vossa nova existência? Um intolerável sofrimento, uma espécie de remorso lancinante, cuja causa eu ignorava. Encontraste-vos reunido a vossos cúmplices executados ao mesmo tempo que vós? Para nossa desgraça, nossa visão é um suplício contínuo. Cada um de nós recrimina ao outro o seu crime. Ou seja, quando eles encontram espíritos afins, um de uma certa forma ele acaba avaliando o crime que um cometeu, que o outro cometeu. Encontrai as vossas vítimas? Eu as vejo. Elas são felizes. Seu olhar me persegue. Eu sinto mergulhar até o fundo de meu ser. Em vão quero fugir deles. Que sentimentos experimentai ao vê-las? Vergonha e remorso. Elevei-as com minhas próprias mãos e ainda as odeio. Que sentimento elas experimentam à vossa visão? Compaixão. Elas têm ódio e desejo de vingança? Não, seus desejos chamam sobre mim a expiação. Não podereis sentir que o horrível suplício é dever tudo a quem se odeia. Lamentais a vida terrestre? Não lamento senão meus crimes. Se o acontecimento ainda estivesse nas minhas mãos, eu já não sucumbiria. A inclinação para o mal estava na vossa natureza ou fostes arrastados pelo meio em que vivestes? A inclinação ao crime estava na minha natureza, pois não era senão um espírito inferior. Eu quis me elevar rapidamente, mas
Pedi acima de minhas forças. Acreditei ser forte. Escolhi uma prova rude. Cedi às tentações do mal. Se tivesses recebido os bons princípios de educação, poderias ter sido desviado da vida criminosa? Sim, mas eu escolhi a posição em que nasci. Poderias ter sido um homem de bem? Um homem fraco, incapaz do bem como do mal. Eu podia corrigir o mal de minha natureza durante a minha existência, mas não me podia elevar até fazer o bem. Durante a vida, acreditáveis em Deus? Não. Porém, diz que no momento de morrer, vós vos arrependestes. É verdade? Acreditei num Deus vingador. Tive medo da sua justiça. Neste momento, vosso arrependimento é mais sincero? Infelizmente, vejo o que fiz. O que pensais de Deus agora? Eu sinto e não o compreendo. Achais justos o castigo que vos foi infligido na terra? Sim. Esperais obter perdão de vossos crimes? Não sei. Como esperais fazê-lo esquecer? Por novas provas. Mas parece-me que a eternidade está entre mim e elas. Onde estáis agora? Estou no meu sofrimento. Nós vos perguntamos em que lugar estáis. Ele responde, perto do médico, ou seja, perto ali do médico que está acompanhando a comunicação junto dele, né? Já que estáis aqui, se vos pudéssemos ver em que forma corporal nós apareceríeis. Na minha forma corporal, a cabeça separada do tronco. Poderia aparecer-nos? Não, deixai-me. O espírito está um pouco incomodado, né, porque está no estado de perturbação. Poderia dizer-nos como vos evadistes da prisão de Monte de Dier? Ou seja, quando ele escapou, quando ele estava no mundo físico, acho que ele escapou da prisão e foi condenado, né? Ele responde, não sei mais. Meu sofrimento é tão grande que só tenho a recordação do crime. Deixai-me. Poderíamos trazer algum alívio aos vossos sofrimentos? Ele responde, né, finalizando aqui a entrevista. Fazei-me votos para que a expiação chegue. Então, meus amigos, fazendo aqui, né, um resumo dessa comunicação muito rica, que a gente pode tirar bastante proveito, quando voltando no início da comunicação, né, a separação do corpo e do espírito no momento da decapitação, quando ele é condenado à morte, né, e é feito, né, ali a decapitação da cabeça dele. Então a gente pode ver ali que ele relata muito sobre a dor moral e a dor física. E vem ali aquela situação, né, quando nós estamos ainda muito apegados à vida material, os laços ligados à matéria tem a ver com o desligamento, né, a separação entre o corpo e o espírito. Então, isso depende muito da maneira como nós estamos vivendo aqui. Por isso que os atos praticados na vida terrena, ela tem um impacto na vida espiritual. Então, na medida que nós vamos tendo essa concepção da vida futura, que existe a vida após a morte física, que existe o mundo dos espíritos, que nós somos seres em processo de evolução, nós começamos a ter uma vida mais equilibrada materialmente. E quando chegar o nosso momento, nós estaremos numa condição melhor. Você vê que ele se encontra em um estado muito perturbativo. Por quê? Porque era um espírito, né? Ele mesmo cita que era um espírito inferior, que estava no processo evolutivo. Isso dificulta as coisas para ele. Isso é um ponto super importante que a doutrina espírita preza muito, né? Que a gente vai se preparando, vai tendo uma vida material mais equilibrada. E aí você, com as frustrações, com as decepções que nós temos aqui na nossa vida material, nós não precisamos nos desesperar. Porque muitas vezes as provas e expiações, elas estão intimamente ligadas a essas frustrações, a essas situações de dificuldade que nós passamos na vida. E é por isso que nós precisamos nos preparar o espírito, porque pode ser que em existências anteriores tenhamos, né, acumulado atos equivocados, e agora chegou a hora de nós passarmos pelas provas e expiações para seguirmos adiante, né? Como se fosse uma depuração, né? A expiação é isso, você vai depurando e a prova vem para você realmente ver se você está pronto para passar, né, para a próxima elevação, né? Quando ele cita, né, o mundo espiritual, quando ele se encontra no mundo espiritual, perguntando qual que era o sentimento dele perante, né, o ato praticado, quando ele tirou a vida de alguém, ele fala o sentimento do remorso, que ele já começa o processo, né, de reconhecimento do mal praticado, né? A expiação começa a incomodar ele no sofrimento dele. Então aí é isso que ele pede, né? Ele pede uma nova oportunidade, que a providência divina possa olhar para ele, para que ele tenha dentro em breve uma nova chance, né, de apagar esse mal através de bons atos, através do amor, que ele possa praticar isso nas próximas provações, né? Nas próximas existências. Então esse sentimento de compaixão e o desejo de expiar que as vítimas, né, dele tem, é para com ele. Então são espíritos mais elevados que desejam que ele possa, né, sair daquela situação. Mas nós sabemos que Deus não é um Deus vingativo,
que pune eternamente. Não. Deus quer o quê? Quer que nós nos reparemos, né, com os nossos atos ligados, por exemplo, a atos equivocados. Então, de que forma? Primeiro, nós temos que reconhecer isso, que é o arrependimento, né, verdadeiro, genuíno. Depois, nós pedimos uma nova chance, uma nova encarnação, uma nova existência, que através das provas e da própria expiação, nós vamos depurar isso e vamos nos elevar referente àquele ato equivocado que nós praticamos, né? O ponto importante, né, que eu acho que é vital nisso, é quando o espírito toma consciência disso, que é o despertar no mundo dos espíritos. Por isso que a doutrina espírita tem um papel muito importante, que nós trabalhamos isso, né? Que existe a vida futura. Então, se nós sabemos que existe uma vida futura, porque a alma, ela existe antes do corpo físico, e nós somos seres que, na medida que nós vamos avançando, existência por existência, vamos cumprindo nosso papel, né, de sermos seres mais evoluídos, e cada nova existência você tem a oportunidade de reparar, ou até mesmo pedir uma prova para você evoluir em determinado aspecto, que talvez você não tenha ainda tão bem desenvolvido, né, como qualidade humana. É para isso que nós estamos, né, vivendo no planeta Terra. Nós pedimos a oportunidade para que nós possamos avançar nesse desenvolvimento humano, né? Que é amar o próximo, praticar a bondade e a caridade, e sermos seres que pensem de forma coletiva, não de forma individualista. Porque aí, se nós pensarmos de forma individualista, nós estamos gerando mais pessoas e fomentando ainda mais o mundo materialista. Que aí você acaba tendo um mundo muito focado no apego material. E nós estamos buscando o quê? Virtudes morais, conhecimento, sabedoria, para que o homem cada vez mais seja humano, seja uma família mais equilibrada entre nós. E é isso que o mundo nos proporciona. Então, se nós vivermos uma vida pautadamente apenas para as conquistas materiais, não teremos tempo suficiente para trabalhar as virtudes morais. Por isso que é importante nós termos esse pensamento coletivo, ok? Eu acho que foi uma lição muito rica, trouxe muitos aspectos, né? Principalmente nessa questão da vida pós-morte, que eu acho que esse é um papel super importante que o Espiritismo traz, para a gente poder despertar para esse mundo, e as consequências que nós teremos no mundo espiritual, evidentemente, está intimamente ligado ao que nós fazemos aqui no planeta Terra, ou em outro planeta que nós estamos passando para a nossa existência terrena. Então é importante, né, nós refletirmos sobre isso e evoluirmos na questão das virtudes humanas, né? Não só nas conquistas materiais, porque pode vir a frustração, pode vir a decepção, pode vir as dificuldades, mas se nós sabemos que somos seres eternos, teremos muitas novas oportunidades, né, para que a gente possa nos depurar e passarmos pelas provações, ok? Eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.